Olá, meus amores. Bom dia. Bom dia, flor do dia. Olha, a pessoa mudou de ângulo para pegar a claridade. Amamos um filtro, né? Dei um jeito no meu cabelo por conta de ontem e estamos aqui para o nosso café. Entre um cafezinho e outro. Hoje eu coloquei... Gente, eu tomo café no copo, tá? Na taça. Eu adoro. E vamos hoje falar sobre dois contrapontos, que é resiliência e antifragilidade. É um tema que eu amo, que eu adoro. Ontem mesmo eu comentei com vocês, antes de ontem, eu não lembro, sobre a minha primeira live. O quanto que mexeu comigo, isso lá na pandemia. Acho que foi ontem que nós falamos sobre insegurança, né? E aí, hoje eu vou trazer justamente o tema de que lá atrás, na pandemia, eu fui sócia de uma grande amiga, a gente iniciou um projeto, depois eu retomei para a sala de aula, então não dei conta de conciliar. Na época eu ainda era funcionária pública, ainda trabalhava entre 8 e 12 horas por dia em sala de aula. E aí, enfim, acaba que a pessoa que não estava ainda não era antifrágil, mas ela já estava no processo. Minha alergia hoje está atacada. E aí, eu quero trazer esse assunto. Na ocasião, essa amiga virou e falou assim: Gisele, eu já sei qual vai ser a sua especialidade. Eu já tinha trabalhado com recursos humanos, com treinamento corporativo já durante anos e tal. E aí ela me incumbiu desse tijolão aqui, antifrágil do Nassim. Ela falou: olha, esse eu não dei conta de ler. E realmente é uma leitura chata. Mas, gente, tirando as partes densas, cada parágrafo que faz assim um boom na nossa cabeça. E eu fui agregando isso à minha vida. E depois, mais à frente, quando eu me torno analista, aí, meu filho, aí, minha amiga, o negócio explodiu. E poucas pessoas falam sobre a antifragilidade. Criou-se uma cultura, principalmente no Brasil, de resiliência, né? Então é lindo a gente ser resiliente. É lindo a gente passar por dificuldades, por processos, por pendengas na vida. É lindo, é lindo. E, gente, vamos combinar? Passar é uma coisa. Viver na pendenga, viver na dificuldade é outra coisa. E aí, eu comecei a observar, porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, eu não tenho problema, não. O meu problema, quando eu digo, eu tô até parando de dizer isso, mas eu dizia assim: olha, o meu problema é dinheiro, fora isso, eu não tenho problema. E eu me orgulho de falar isso, mas eu nem sempre posso falar isso, porque fica parecendo loucura. E aí, as pessoas... Eu também já devo ter falado isso em algum momento, esses dias não, mas aqui no Instagram, e eu vou repetir. A última escola que eu trabalhei, uma das colegas chegava todo santo dia, na sala dos professores, uma mesa enorme que a gente tinha. Essa escola eu até gostei muito de trabalhar nela, tinha minimamente uma estrutura adequada ao corpo docente. Então nós tínhamos efetivamente uma sala de professores, uma mesa grande, e ela chegava com aquele monte de
bolsa, aquelas professoras, sabe, assim, empenhadas, cheio de caderno, de livro, de criança, igual antigamente. E a primeira coisa que ela tirava de uma das bolsas e colocava assim em cima da mesa, pá, era uma nécessaire, gente, sem mentira, desse tamanho. Eu tenho foto desse tamanho assim, enorme. Na foto nem parece tão grande, mas era muito grande. Coisa assim, não sei, uns 25 centímetros. Transparente e alta, assim, de remédios. Era muito. Aí eu, gente... E todo mundo sabia que eu era analista, que eu tava só na parte da manhã. Essa última escola que eu trabalhei só num turno para finalizar a minha transição, entender o que eu ia fazer da prefeitura, enfim. Então todo mundo sabia, eu dava palestra, trabalhei com as crianças Setembro Amarelo, essas coisas todas. E um belo dia ela trouxe, né, a gente conversando, eu contando como eu havia sido curada da ansiedade, das crises de ansiedade. Ela rebateu que a ansiedade não tinha cura. A ansiedade não tem cura. E tererê, tá. Eu falei, a sua, né, querida? Porque a minha teve. Então, eu abri esse parênteses e eu trouxe como exemplo, porque tem pessoas, e esse é só um exemplo, que precisam de problema. Para quê? Para ser resiliente. Para todo mundo admirar e conhecer o quão resiliente essa pessoa é. Ou então essa pessoa precisa de uma história muito triste que a acompanha de alguma forma para dizer que a resiliência é um troféu. O café vai esfriar. Um troféu. E aí, um belo dia, eu me deparo com a antifragilidade do Nassim e eu estudo sistematicamente esse tema e vejo, gente, o quanto a solução dos nossos problemas, o quanto a solução da sua vida está no problema. Mas como assim, Gisele? Se você acabou de falar que não é bom viver no problema e a solução está no problema. Pois é, porque não é bom viver no problema. E quando a gente fala de solução é porque o problema veio e foi embora. Mas ele só foi embora, muitas das vezes, porque ele veio. Porque se ele não viesse, você não cresceria. Então, e aí existe uma linha muito tênue da gente, que a gente estabeleceu, principalmente o brasileiro, né? Existe uma linha muito tênue entre eu usar um problema para o meu crescimento, ou seja, eu entender que aquele problema ele é um trampolim, e existe uma diferença de eu usar esse problema, como é que eu vou dizer, para tirar vantagem permanecendo no problema. Vamos explicar. A própria palavra, ela já traz um grande significado. O que é a resiliência? É a capacidade que você tem de suportar problema. É a capacidade que você tem de suportar carga. Então, e gente, vamos combinar, o brasileiro ele se orgulha de ser resiliente. Ele se orgulha da capacidade que ele tem de suportar. Quando eu suporto, eu administro danos. Eu não resolvo o problema. Eu recebo o problema, eu sou danificada por esse problema e eu não administro, ou melhor, eu administro esses danos. Vou voltar. Eu tenho um problema, eu vivo no meio desse problema, esse problema me gera danos, sim, e aí eu consigo viver
administrando os danos, não é administrando o problema. Porque se você buscar a administração do problema, a gestão de um problema, o que você naturalmente vai fazer? Buscar solução para o problema. Se você busca a solução para o problema e você encontra a solução do problema, você acaba com o problema. E não tem mais problema. Ou pelo menos não tem mais aquele problema. Estão me entendendo? E o que é antifragilidade, Gisele? É a capacidade que eu tenho de resolver o problema. E uma vez que eu administro esse problema em prol da solução dele, eu vou sair do outro lado melhor. Eu vou sair do outro lado desenvolvida. Lembra que nós falamos do desenvolvimento humano? E que os pilares do desenvolvimento humano, quais são os pilares do desenvolvimento humano? Novas habilidades, novas competências, inteligência emocional e autoconhecimento. Então, para eu sair do outro lado de um problema melhor do que eu entrei, com este problema resolvido, o que acontece? Eu vou me utilizar de novas habilidades, de novas competências. Então, eu preciso, inclusive, da inteligência cognitiva. Eu preciso ser inteligente, né? Ou buscar isso, pelo menos. Eu preciso da inteligência emocional para entender o que aquilo quer me dizer, o que está acontecendo ali. E eu preciso do autoconhecimento, mas muito. Porque eu preciso saber exatamente quem eu sou e o que eu estou ganhando com esse problema. Eu vou fazer um desenho para vocês. Eu vou diferenciar o que é a resiliência e o que é a antifragilidade. Então, quando eu saio do outro lado do problema, eu vou ter outros problemas na vida. Serão novos problemas, problemas de um outro estágio da minha vida. E nesse movimento, eu irei o quê? Me desenvolvendo, porque o desenvolvimento, a própria palavra também já diz, é o quê? O crescimento. Então, o ideal para o ser humano não é ser resiliente, gente. Porque quando você é resiliente, vai acontecer isso daqui, ó. Você se acostuma com esse movimento aqui da vida, que é aquele movimento é aquele movimento do eletrocardiograma. Uma hora eu tô lá em cima, outra hora eu tô cá embaixo, e aí eu tô equilibrando os parados, porque eu sou resiliente, porque eu suporto. Porque eu tenho uma doença que vive comigo e a minha luta é com essa doença. Porque eu tenho uma família que é assim, que é assado. Porque eu tenho um filho, ou porque eu tenho uma mãe, ou porque eu tenho um trabalho. Porque eu tenho um chefe. Porque eu passo, nossa, eu saio daqui, eu entro ali e é sempre a mesma coisa. E quando eu começo a melhorar um pouquinho, nossa, aí vem um chefe cisma com a minha cara. E assim eu vou vivendo entre altos e baixos. Então, nisso daqui, eu estou administrando os danos dos problemas que vão aparecendo na minha vida. Eu não administro o problema para sair dele. E daí a pouco ele se repete. E daí a pouco ele se repete. E isso gera um padrão. Um padrão, ou seja, uma forma de eu viver, uma forma de eu funcionar, uma forma de eu me comportar. É onde a gente chama de o quê? Padrão de comportamento. Então eu estabeleço ali e eu aprendo. Como eu aprendo a lidar com isso, vocês não tenham dúvida. Que a gente aprende.
E o pior da gente aprender é a gente ainda ensinar para o outro. E eu ensino ao outro como ser resiliente, como ser feliz no problema, como ser feliz no meio do dano. Eu ensino. E aí o outro aprende. E aí seu filho aprende. E sua família aprende. E quando a gente vê, a gente está inserido numa cultura que é uma cultura o quê? Resiliente. Agora, quer ver um exemplo de uma cultura que desenvolveu a antifragilidade com uma expertise danada? Gente, o que é o Japão? O que é essa potência? O que é o Japão? Que ressurgiu das cinzas. Porque eles foram resilientes? Não. Eles foram antifrágeis. Então, o resiliente, ele, vive ali, no meio do... E bomba. Não sei quais as palavras que eu posso falar aqui para não ser banida. E aí eu vivo nesse movimento aqui. Agora, você quer saber o que é ser antifrágil? Ser antifrágil é você aprender a administrar o problema, não o dano. Você vai administrar o problema, porque a sua intenção é sanar com esse problema, é acabar com o problema. Na resiliência, a sua intenção qual é? É ficar bem no meio do caos, é ficar bem no meio dos danos. Então, você tá ali em uma caixa, levando porrada ali. Amassou, mas tô bem. Arranhou, mas tô bem. E aí eu administro o quê? O arranhão. Eu administro o quê? O amassado. E aí eu vou administrando o quê? O dano. Guardem isso. Agora, na antifragilidade, não. Eu vou no problema. E aí é onde o desenvolvimento acontece. Porque a minha vida deixa de ser isso aqui e a minha vida agora é isso aqui. Então, eu entro aqui no fluxo de um problema e enquanto eu não resolvo esse problema aqui dentro, eu não passo para o próximo estágio. E aí, aqui no próximo estágio, eu não vou ter problema? Igual a Gisele fala, eu não tenho problema. Não é que eu não tenho problema. Mas esses daqui eu já aprendi a administrar, ou seja, a resolver. E aí, quando eu resolvo, eu não tenho mais esse problema. Eu não preciso ser resiliente, porque eu não tenho mais. Agora eu preciso disso daqui, olha. Eu preciso daqueles 3 pilares do desenvolvimento humano, que é a inteligência cognitiva. Eu preciso desenvolver o quê? Novas habilidades, novas competências, aprender novas coisas de acordo com esse problema aqui, para sair desse fluxo aqui e passar para cá. Unido a isso aqui, eu então tenho também o que? A inteligência emocional associada, que é o que é? Associado à minha inteligência cognitiva. E eu tenho aqui o autoconhecimento profundo, que é o QS, associado a essas 2 inteligências para eu pular de nível. E aí eu passo para o próximo nível. Eu não tenho mais esse problema, porque eu já sei o que? Resolver esses problemas. E nisso acontece o quê? Um desenvolvimento humano. Eu me desenvolvo, eu cresço, eu vou para outros níveis, que é o que eu tenho feito da minha vida e as pessoas próximas a mim são provas vivas disso. Isso aqui é o que nós podemos chamar de antifrágil. Então, eu não sou resiliente. Resiliente é isso aqui. Isso aqui é resiliência. Então, resiliência, administração dos danos,
Antifragilidade, antifrágil. Administração e gestão dos problemas. Porque eu não vou administrar um problema pro resto da vida, gente. O próprio nome já disse, eu vou gerir um problema, eu vou resolver. Eu vou resolver o problema. Só que o brasileiro, culturalmente, ele criou essa cultura do quanto é bonito, do quanto é lindo ser resiliente. Gente, ser resiliente é uma merda. É uma merda. A gente fica ali rodando no mesmo lugar e achando bonito, porque eu sou forte. Aí vem mulher guerreira, aí vem a fortaleza, os fortes da vida, tudo correndo atrás do quê? Da resiliência. Tira essa palavra do seu vocabulário, tira essa palavra da sua rotina. Eu não quero ser resiliente, não quero. Eu quero a antifragilidade para mim. E o ser humano, agora, o que as pessoas não sabem é que naturalmente nós somos antifrágeis. O problema, ele vem para sua mão justamente porque Deus sabe da sua capacidade nata e natural de resolver problema. E é isso que esse patacão aqui do Nassim especifica por A mais B. Os sistemas, sejam eles qual for, precisam do caos. Nós precisamos do caos. Eu só evoluí, Pokémon aqui só evoluiu porque eu precisei experimentar o caos. Mas se eu não tivesse ido em busca da resolução do problema, eu estaria lá no caos até hoje, sendo o quê? Resiliente. Quando, na verdade, o problema está ali persistindo, para você entender que naturalmente o seu corpo, a sua mente, a sua alma está gritando e pedindo, olha, resolve, você sabe resolver, você tem como resolver e você não quer resolver. Por quê? Porque quer ser resiliente, porque acha bonito. Aí a gente vai entrar em outras coisas, né? Porque tem algum ganho. Ontem eu atendi até tarde, meu Deus do céu. Olha, é um ser humano maravilhoso que eu tô atendendo. Um homem bem empregado. Mas está há anos no movimento da resiliência. Aí ontem foi aquele dia, né, do tiro, porrada e bomba. Eu não sei se eu posso falar isso, né? Porque eu comecei a dar clareza da antifragilidade. Cara, nós somos antifrágeis naturalmente. Existe aí uma força. Não existe nenhuma cruz que você carrega que você não pode suportar. E não é à toa. Não é à toa. Se você tá vivo e tá no meio de um problema, minha filha, fica tranquilo que você vai aguentar. Mas você vai aguentar para resolver. São sinais que a gente tem. Olha, tá errado. Resolve. Mas aí não, a gente fica achando bonito, ficar no meio do problema, ser resiliente. Tá aqui, gente, tá aqui. O caos, ele é necessário. Ele é necessário para você avançar, para você percorrer esse caminho da resolução dos problemas e não manutenção dos danos. E o que a gente faz na nossa vida nada mais é do que a manutenção dos danos. Não sei quanto tempo nós temos já de cafezinho, mas eu vou ficar por aqui. Envie essa live para uma amiga, para um amigo resiliente, para ele aprender e ter aí algum insight de que resiliência não é o caminho, gente. Não é. Sai desse glamour, desse romantismo da resiliência. Porque eu sou resiliente.
tá ganhando nada com isso. Ou melhor, até tá, mas aí é outro papo. Tá bom? Um beijo e um queijo, um bom dia, uma boa quarta-feira. Que Deus esteja realmente com cada um de vocês, iluminando, dando sabedoria. Na verdade, Ele dá, né? Que você abra a porta para receber, porque a antifragilidade, ela é um mecanismo natural do ser humano. Nós fomos feitos para evoluirmos. Sai desse mecanismo de resiliência. Isso é papo furado. Papo furado. Ai, minha linda, tô com saudade de você, Tati Risselli. Ai, Tati, depois você tem que voltar e ouvir, que eu tô acabando, né? Tô falando aqui que essa história de ser resiliente, minha filha, isso é papo... História da carochinha que contaram pra gente. Sai disso. Então, um beijo e um queijo pra vocês. Resumindo, resiliência, administração de danos, antifragilidade, resolução de problema. Um beijo e um queijo.